Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez, Pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia. Para nós é uma alegria muito grande saber que você está aí sempre acompanhando o nosso trabalho, divulgando o nosso conteúdo. Para nós é uma satisfação muito grande. Para mim, particularmente, é uma grande satisfação saber, poder contar com a sua audiência e também com a sua colaboração. Amém? No vídeo de hoje, nós estaremos respondendo a pergunta da nossa irmã Conceição. Ela reside na cidade de Bacabal, Maranhão, na Terra do Sol, ok? Vamos ao vídeo. Sou Denis, meu nome é Conceição de Maria, congrego também na Adventista Renovada. E meus parabéns pelo canal de bênção, Deus abençoe grandemente. Pastor, a minha pergunta está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. E fala também que o evangelho foi pregado aos mortos. Como se fez? Como foi pregado o evangelho também aos mortos? Queria que o Senhor explicasse aí para nós essa passagem. Muito obrigada pela oportunidade, Deus abençoe grandemente. Muito bem, irmã Conceição, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa No Alvo da Bíblia. E essa sua pergunta ela é bastante importante, não é? Porque aparentemente esse texto ele quebra toda uma doutrina sobre a questão da morte, né, do sono após a morte. A gente sabe que a Bíblia ela deixa bem claro que o homem, depois da morte, ele vai dormir. E agora está aqui o texto dizendo que Deus vai ser pregado, na verdade, para os mortos. Então, como explicar essa questão? Primeiro eu quero ler aqui os textos. Eu quero ler Isaías 38, do versículo 18 em diante. Do versículo 18 e o versículo 19, que diz assim, ó. Isaías 38, 18 e 19, vamos à leitura. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como hoje faço. O Pai, os filhos, fará notória a tua verdade. Muito bem. Está aqui o texto de Isaías dizendo que os mortos não podem louvar a Deus, né? Nem a sepultura glorificar, né? E nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Isso aqui é interessante. Veja como é que o texto diz, não esperarão pela verdade. E lá o texto de Pedro está dizendo que pregarão o que? A verdade para os mortos, né? Pregar a verdade aos mortos. Então, essa verdade de Isaías faz menção justamente à palavra de Deus, que é a verdade. Então, aqui está dizendo que eles não... A verdade, a palavra da verdade, ela só interessa aos vivos. Sempre que a gente lê textos referentes ao reino dos céus, referentes à palavra de Deus, ela está sempre se direcionando a vivos. Né? E aqui é uma prova. No versículo 19, vai dizer... Os vivos, esses te louvarão, como hoje faço. O Pai, aos filhos, fará notória a tua verdade. Então, veja, o texto ele é bastante incisivo e bastante claro. Os vivos te louvarão. Aqui está direcionando o reino dos céus, como eu já falei, e a palavra da verdade aos vivos. Né? Tem outro texto também, que eu gosto muito dele, que é o de Salmos 115. Salmo 115, do versículo 17 e 18. Nós vamos ver o que diz o texto. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Mais uma vez, a palavra de Deus e o reino dos céus e a salvação sendo direcionada a vivos. Ok? Para nós findar essa maratona de texto, nós vamos ler ainda Hebreus. Esse é decisivo para entendermos essa questão. Hebreus 9, versículo 27. Vamos à leitura. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez,
vindo depois disso o juízo. Então veja que todos esses textos eles estão batendo frontalmente com essa doutrina de pregar para mortos, né? Esse último texto que foi lido aqui, do Hebreus, diz que depois que morre não tem mais o que fazer pelaquela pessoa, né? Pelo aquele que partiu dessa vida. Então, a Bíblia ela nos dá essa certeza que tudo é direcionado aos vivos. Tem também lá, que eu não vou ler, mas vou citar, o capítulo 14 de Jó, né, onde diz que Deus se esqueceu dos mortos por um tempo, né? E esse tempo nós sabemos que é até a vinda de Cristo. Então, vendo essa questão aqui de Pedro e analisando juntamente com esses textos que foram lidos, a gente entende que existe aqui uma suposta, né, digamos assim, contradição na palavra de Deus, porque os textos que foram lidos dizem que Deus não tem compromisso com a sua verdade aos mortos, né? E nada pode ser feito mais, né, pelos que já foram. E, por outro lado, está 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, dizendo que vai ser pregado para os mortos. Então, como entender essa questão? O que a palavra de Deus está querendo dizer, né, com essa afirmação? Quando se diz, né, quando diz pregar aos mortos, o que vem na nossa cabeça é que vai ser pregado enquanto eles estiverem mortos, mas não é esse o entendimento do texto. Quando diz que foi pregado aos mortos, ou pregar aos mortos, é porque já foi pregado, quando eles ainda estavam com vida. Eles ouviram essa palavra, eles morreram selados, ou para a vida eterna, ou para, né, o fogo eterno, mas eles tiveram a oportunidade, enquanto estavam vivos, de ouvir essa palavra, de se converter. Então, não é que vai pregar aos mortos, né? Não é que existe uma segunda chance para os mortos, não. Quando o homem morre, né, ele já morre predestinado, não pela predestinação dada por Deus, mas pelas suas próprias escolhas. Então ele já morre selado, ou para a vida, ou para a morte. Mas ele teve, antes de morrer, essa oportunidade de ouvir a palavra. Então, todos que perneiam nessa terra, tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Eles estão mortos, mas eles ouviram. Mas não ouviram mortos, eles ouviram ainda quando estavam vivos. Entendeu? Então, é isso. Eu gostaria até de ler mais uma vez o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, para a gente. Agora a gente vai entender, né? Com essa explicação, nós vamos entender o que a Bíblia está dizendo, o que ela está afirmando. Ok? Vamos lá. 1 Pedro 4, versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem enxugados, segundo os homens, na carne, mas vivesse segundo Deus, em espírito. Veja que o texto não diz que será pregado aos mortos, diz que já foi pregado. O verbo está no passado, não está no presente e nem está no futuro. O verbo está no passado. Foi pregado o evangelho aos mortos, mas não quando eles estavam mortos, mas quando eles ainda estavam perneando nesta terra, ainda tinham a capacidade de ouvir, ainda tinham faculdades mentais, ainda respiravam, ainda tinham a capacidade de decidir o que eles queriam para a vida deles. Eles ouviram esta palavra. Então o texto está dizendo, não está dizendo, vai ser pregado para os mortos, ou está sendo pregado para os mortos. Está dizendo que foi pregado para eles. Não depois da morte, mas quando eles morreram, eles já morreram tendo ouvido esta palavra e tiveram a oportunidade. É por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que morrendo o homem segue-se o juízo, ou seja, ficaria uma situação assim sem lógica, porque a palavra, quando ela é pregada para salvar e libertar e salvar o ser humano. Se a pessoa já morre selado, então do que adiantaria pregar a palavra se ele já está selado, se essa palavra não faria mais nenhum sentido na vida dele? Essa palavra, aconteça o que acontecer, nada vai alterar o estado de uma pessoa que já morreu, ok? Em Romanos, nós encontramos, né, o texto onde diz,
com a boca tu confessa, né? Com a boca você confessa e com o coração crer. Então, o morto, ele não tem essa capacidade de crer e de confessar. Então, você há de concordar comigo que fica meio sem sentido, lendo esse texto fora do contexto, né? Que vai pregar, vai pregar para os mortos. Não, já foi pregado, né? Eles já dormiram tendo ouvido essa palavra. Então, é isso que o texto está dizendo, ok? Que Deus abençoe. Eu espero que tenha ficado esclarecido esse ponto. E eu agradeço mais uma vez a irmã, nossa irmã que mandou a pergunta. Eu agradeço todos que até agora têm participado do nosso programa, os que já enviaram suas perguntas, os que já participaram. Eu quero convidar você, né, a deixar o seu comentário lá no abaixo do nosso vídeo. Diga a sua opinião sobre o assunto. Nós queremos saber da sua opinião. A sua opinião é importante. Também compartilhe e se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal. Ok? Que Jesus abençoe e até uma próxima oportunidade.